Jornal da Mix. Quem é que não se lembra da primeira professora? Eu deixei um desafio para os nossos ouvintes. O professor, né? O professor pode Claro, ser também, né? pode ser Acho que também. lá no prezinho era Eu acho que comum professor, agora deve ter bastante professor, verdade. né? Mas enfim, essa figura tão icônica que faz parte, né, da nossa primeira infância. Ó, o Nano diz que lembra. Conta aí quem é, qual é o nome dela ou dele, né, Nano? Pois é, você lembra, Pancho? Eu lembro do primário, não do pré. É? Eu lembro da Tia Alta. tia Alta. Alta. Um alemão? Claro, aqui. Uhum. Eu lá em Curitiba eu lembro da professora Marlise no pré-2, no Jardim 2, no Meu Deus Colégio do céu, não. Bagose. Minha memória olha não lá. chega tão longe. Eu lembro dela em sala de aula, não lembro do rosto dela, mas lembro muito dela, enfim, e de tantos outros que se passaram. Por que eu tô falando disso, gente? Essas pessoas marcam a nossa vida, né? Os professores, eles têm papel fundamental na nossa formação. E uma educadora aqui de Blumenau, que enfrenta todos esses desafios, né, de lecionar, enfim, de estar nesse universo, ela escreveu um livro sobre esse protagonismo dos professores na vida das pessoas. O livro vai ser lançado nesta semana e é com a autora, nossa conversa de hoje, Denise Voltolini, que está aqui presente com a gente ao vivo e com o livro também. Bem-vinda, bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia, Gisele, obrigada, Pancho. A todos os ouvintes. Eu sempre ouço de manhã vocês porque eu trabalho em escola, né? Aham. Então, vocês sabem como é o trânsito de Blumenau. Ah, A gente sim. vai, então, para a escola de manhã cedo ouvindo vocês. Ah, coisa eu fico boa. muito feliz de estar aqui. Que bom ter uma ouvinte aqui com a gente. Bem-vinda, então, em dobro. Denise, o que te motivou a escrever esse livro, né? O professor Rockstar. Qual é a real motivação, né? O que acendeu, o que veio na cabeça da Denise de repente e falou assim, meu Deus, eu preciso escrever sobre isso. Na verdade, eu já estou há 20 anos na educação, tanto atuando como professora, coordenadora, diretora. Tive a felicidade de trabalhar desde crianças na educação infantil até a pós-graduação. Então, eu tenho anos de experiência nessa área. E eu queria falar sobre isso, queria dialogar tanto com professores quanto com famílias sobre o dia a dia da escola. Então, esse livro, ele traz o protagonismo do professor, que é uma figura muito importante na escola. Eu sempre digo que a melhor escola é aquela onde as crianças são felizes. Só que para as crianças serem felizes, o professor precisa estar bem no ambiente escolar. Sim. A gente precisa de bons professores, professores felizes, que se motivem justamente a fazer diferença no dia a dia das crianças. Eu trago as histórias minhas e também histórias de outros educadores, a fim de dialogar e refletir sobre o dia a dia de sala de aula. O interessante é que bons professores não necessariamente são aqueles mais legais, né? Sim. Tem bons professores que são, né, terríveis, vamos dizer assim, entre aspas, ou que que os estudantes não gostam muito por algum motivo, porque são implicantes demais ou cobradores demais, mas essa característica de ser bom professor não está necessariamente alinhada a essa expectativa com o estudante, né? Essa relação é que é complicada, né? Como conciliar um bom professor com todos os estudantes, com uma gigantesca população de estudantes que é muito eclética, muito diferente entre si, né? Isso é um ponto importante porque os professores são humanos. Uhum. Então, vão cometer erros, como todo mundo, só que essa relação aluno-professor, ela é muito específica porque a gente também sabe que depende se eu gosto de você ou não gosto, porque às vezes o relacionamento não bate, né? Claro. Às vezes o santo não bateu com o professor. E faz parte da vida isso. Isso. Né? E você vai numa sala de aula e você pergunta de um professor, você vai ver que um grupo de alunos gosta mais do professor A, outro grupo do professor B, mas eu acho que o mais importante é que a criança, ela percebe quando o professor se importa com ela. E esse é o bom professor, o professor que se importa com seus alunos. Agora, é difícil dar atenção para tantos alunos, né? Na minha época eram turmas de 45, até 50 alunos. Hoje temos aí turmas de 30, imagino eu, Sim. às vezes 35. Não é fácil, né? Dar atenção para todo mundo, porque são várias turmas com tantos alunos assim. Eu Né? sempre brinco que se cada estudante falasse um minuto, pronto, acabava a aula, né? Exatamente. Não dava tempo para todo mundo falar. E hoje as crianças querem falar muito, elas querem ser ouvidas. É importante. Eu até acho que nós deveríamos ter uma aula só de conversa, sabe? Porque a criança quer falar do dia a dia dela, ela quer falar onde ela foi final de semana, ela quer falar sobre o animal de estimação. Então, a gente precisa realmente ouvir as crianças. E quando eu comecei a fazer o curso de licenciatura, letras aqui na FURB,
Eu, no começo, não queria ser professora, né? Eu sempre trabalhava com escrita já de outros materiais e trabalhava com a língua inglesa. Só que justamente, e o livro fala disso, foi uma professora que me influenciou a querer ser professora. Quando eu estava na 5ª série, eu comecei a estudar inglês e eu me apaixonei pela língua por causa da minha professora. Então, eu lembro que no começo do ano já, ela levou várias fotos impressas, né? Naquela época, fotos impressas, e a gente todos em filinha, ia passando por outras fotos de Londres. E ela contava toda aquela cultura e eu fiquei, assim, encantada. E naquele momento, lá na 5ª série, eu decidi que eu queria estudar inglês. Então, você vê como um professor, ele é importante na vida do estudante. Ele influencia. A gente tem, às vezes, um estudante que não gosta muito de matemática, mas ele gosta tanto do professor que ele passa a estudar e gostar daquela matéria. Então, o professor é fundamental na vida dos alunos. Ele influencia muito os alunos. E a gente quer, claro, que essa influência seja do bem, para algo positivo. Ele é um dos nossos primeiros influencers da vida, né? A gente segue, a gente quer. E se a gente gosta, realmente a gente fica esperando, né? Pela aula dele. Talvez tenha uma dificuldade, mas a gente ama estar naquela aula. Eu tô dando uma folhada aqui no livro e vejo que você aborda os temas mais atuais aqui, né? Do que a gente vive na nossa sociedade, e a escola não é diferente. Tem aqui as redes sociais, tem aqui a importância do socioemocional e de políticas anti-bullying na escola. E tem aqui quem é o professor Rockstar. E eu te pergunto, quem é o professor Rockstar? Então, o professor Rockstar, ele é aquele que influencia os seus alunos positivamente, né? E eu acho que o professor Rockstar, ele está engajado na escola, ele quer fazer a diferença na vida dos estudantes dele, em qualquer tipo de escola que ele participe. Ele sabe que o trabalho dele é fundamental. E hoje eu estava comentando antes com vocês que a gente vai numa sala de terceirão e você pergunta as profissões, né, que cada um quer, e é difícil alguém falar que quer ser professor. Sim. Então, a gente precisa valorizar mais essa profissão, e essa é uma das intenções com o meu livro. Porque a previsão é que daqui a pouco nós não vamos mais ter professores em sala de aula. E a gente tem que se preocupar com isso, mesmo que você não tenha um filho pequeno, porque essa geração vão ser os nossos governantes, médicos, cuidadores, enfim, são eles que vão estar na nossa sociedade. Por isso que a gente quer uma educação de qualidade. E para ter uma educação de qualidade, nós precisamos de bons professores na escola. Então, a gente precisa investir, precisa voltar o respeito ao professor, assim, que é uma profissão de prestígio. A gente precisa colocar o professor num pedestal. Ele precisa ser uma profissão de prestígio para que as pessoas queiram ser professores. O problema é que a profissão passa por uma crise, não só está sendo desvalorizada por conta até da questão salarial, vamos dizer assim, histórica, por sinal, né? A gente sabe que isso é algo que vem de muito tempo, mas também em relação aos costumes das pessoas, hábitos, a educação dos pais, principalmente, né? Hoje a gente vê pais questionando muito mais professores do que antigamente. Antigamente não se questionava o que o professor dizia em sala de aula. A palavra do professor era lei, né? Se a gente levasse algum problema da escola para casa, os pais olhavam pra gente e diziam, te vira. Mereceu, provavelmente mereceu essa nota. Vamos lá, vamos falar de uma nota baixa, por exemplo. Provavelmente mereceu, vai estudar. Hoje não. Hoje o professor vai lá defender o filho dele. Pai, né? Questionar, o pai, a mãe, enfim, o responsável, né? Existe essa questão, né? Parece que as pessoas perderam o respeito pelo professor. Tu percebes isso ao longo desses 20 anos que trabalhas na área? Eu não vejo problema em questionar o professor em alguma situação, porque hoje, quando a gente pensa, se eu pensar em 20 anos atrás, quando eu me formei, pensando nos meus pais e naquela geração, não eram todos que tinham uma faculdade, que tinham conhecimento, pensando em pais. Então, não se questionava muito, porque o professor era capacitado para isso, e a gente não tinha tanto conhecimento. Só que o problema é como você questiona. Claro. Porque eu entendo a gente entende alguém vir questionar sobre alguma didática ou alguma atitude, mas é o respeito, né? Você já ir até a escola. Eu acho que sempre quando tem algum problema, você tem que realmente procurar a escola, questionar, mas de maneira respeitosa. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente tem que continuar respeitando o professor. Ele realmente ali é o líder em sala de aula, né? Ele que vai conduzir aquela aula, e ele precisa de respeito. E eu acho que a questão salarial é algo que as pessoas elas talvez não conhecem. Quem é de família de professor tem uma ideia maior.
mas que o professor ele não trabalha só das 7h30 às 6. Imagina. Não, é uma A gente carga. trabalha das 7h30 às 6 na escola. Só que antes a gente teve que preparar uma aula. Exato. Né? E eu sempre digo, para uma boa aula de 50 minutos, você gastou pelo menos outros 50 preparando essa aula. E depois tem as correções, a elaboração de prova, tem todo o trabalho burocrático, e eu também falo sobre isso no livro, todo o trabalho burocrático que o professor tem. Então, realmente, não são só as 40 horas semanais que ele trabalha final de semana, trabalha à noite. Então, eu acho que esse é o peso que o professor carrega essa profissão. Por isso que talvez as pessoas não se fascinem tanto e não queiram tanto ser professor hoje em dia. Eu acho que Vai hoje... muito da paixão, né? E daí, essa paixão sendo perdida, a gente perde os profissionais também. É isso que eu digo, tem que ter vocação, né? Na realidade, a gente percebe isso e cada vez mais só os que têm vocação, não aqueles que podem adquirir, porque isso se adquire também, né? A gente vai estimulado e pode adquirir toda essa vontade, mas parece que só aqueles que estão interessados de fato em educar, em bem educar essa geração ou as gerações futuras é que estão dispostos a serem professores, né? A gente percebe mais ou menos isso, né? E o professor ele tem que estar sempre em formação. Você comentou, Gisele, sobre as políticas socioemocionais, né? Então, há alguns anos atrás, ninguém falava sobre socioemocional, sobre a emoção do aluno na escola. A gente só pensava no cognitivo. Se a escola aprova, ok, essa é uma escola boa. E, na verdade, não é isso, né? A gente tem que olhar para o aluno como uma formação completa. E as emoções, o socioemocional, faz parte disso. A escola é um dos principais pontos de socialização da criança. Claro. Né? Muitos ainda hoje em dia que têm um filho único, por exemplo, ele não interage tanto com outras crianças da mesma idade. Isso vai acontecer na escola. Então, o professor também tem que ter um olhar. Só que ele vai ter que buscar uma formação para isso, porque não se trabalhava isso na faculdade, por exemplo. Então, o professor está sempre em constante estudo, sempre se formando. Isso que eu queria te perguntar, como é que esse professor hoje consegue acompanhar todas as atualizações e consegue competir com ferramentas que são muito mais atraentes do que ele na frente de uma sala de aula, né? Como é que faz para ser esse professor rockstar que vai ser o ídolo, que vai ser alguém que chama atenção e que destaca o seu conteúdo? Porque ele tem que fazer o show e ainda ensinar o conteúdo e fazer com que as crianças, os adolescentes, enfim, todo mundo, né? Porque o professor é em todas as áreas da nossa vida, até a velhice, se der certo, né? Então, como é que faz para ser essa pessoa sempre antenada e que fica no coração, na memória das pessoas? Atraente, né? Sempre A atraente. gente fala que é a paixão, porque você realmente tem que procurar a informação para se atualizar. Porque um professor, ele nunca vai ser da mesma geração que o estudante. Nunca. Isso nunca vai acontecer. E essa geração que está vindo, realmente, eles são uma geração que... Às vezes, eles são mais rápidos, eles não têm muita paciência de esperar. Então, o que o professor deve fazer? Na minha opinião, o ponto-chave são as metodologias ativas. Você colocar o estudante como protagonista. Aquele professor que ficava só palestrando, lá na frente falando, né, que às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente queria fazer uma pergunta, calma que a gente vai chegar lá. Né? Esse professor, eu acho que ele realmente não tem mais lugar no mercado. O professor tem que colocar o aluno trabalhar, porque, primeiro, na prática, a gente aprende mais né, fazendo. Mas realmente para o aluno trabalhar em equipe, para ele construir o seu conhecimento. Eu acho que esse é o ponto fundamental de se fazer uma aula atrativa. Não você só ficar falando, até porque o professor não é a única fonte de conhecimento. E eu acho que o professor também tem que usar as novas tecnologias, por exemplo, o ChatGPT, para ajudar a fazer um planejamento, a uma ideia para uma aula interessante. Então, as ferramentas estão aí para nos ajudar, só que elas não vão substituir o professor. E a gente viu isso na pandemia. Né? Exato. Então, todas as escolas foram para o mundo virtual. Todo professor estava lá atrás da telinha e a gente sentiu falta do dia a dia da escola, desse momento social. Então, eu acho que as tecnologias elas vêm para ajudar bastante, mas ainda assim o professor ele é único, ele é o rockstar. Não dá para substituir, né? Não tem como. Ainda mais no mundo hoje, onde a informação está disponível em todo lugar, né? Na realidade, antigamente a gente recebia informação do professor ou de uma enciclopédia, né? Ou na biblioteca a gente ia lá. Hoje está na palma da tua mão a informação e a informação é errada também, né? Às vezes a informação é equivocada. Então aí o papel do professor também de orientar na busca pela informação correta ou pela didática correta e tudo mais, né? Tem uma questão que sempre me incomoda um pouco, Denise, que é em relação ao papel do professor quando os pais ou responsáveis atribuem à escola o papel da família. Às vezes as pessoas querem que o professor eduque da maneira não só de conhecimento, mas como pessoa também. Tu achas que o professor tem essa responsabilidade também?
Eu acho que ele não consegue fugir muito disso. Sempre tem essa pergunta, né? A escola ensina e a família educa. É claro que a gente espera que o estudante já chegue com algumas regras de educação, né? Que já saiba pedir por favor, de com convivência, licença. né? Isso, algumas regras de convivência. Mas a criança hoje ela é obrigatória a frequentar a escola a partir dos 4 anos de idade. Então a gente não pode esperar que uma criança de 4 anos ela já esteja totalmente formada. Então, por isso eu sempre acho que o professor ele também vai fazer parte do papel de educação. Mas esse papel ele é principal da família, né? A família precisa fazer essas orientações em casa. Então, eu sei que parece óbvio, mas falar ainda, você tem que respeitar o seu professor, você tem que respeitar os seus colegas, essas falas têm que ser constantes com a criança em formação. Porque a gente sabe, hoje a neurociência nos mostra que o cérebro vai se formar perto dos 25, então são muitos anos na escola para a gente trabalhar a formação dos estudantes. E por isso que é um trabalho em equipe, na minha opinião, família e escola. Um respeitando o papel do outro, né? Acho Exato. importante. Respeito sempre em primeiro lugar, né? Sempre dá certo. Pra gente encerrar, que a gente já vai estourar o tempo, onde é que vai ser o lançamento? Quando vai ser? Vai ser hoje, né? Mas onde é que vai ser? Como é que vai acontecer? Na verdade, o lançamento é na quinta-feira. É na né? quinta, perdão. Livrarias Catarinense, no Shopping Neumart, às 19 horas. Nós vamos ter sessão de autógrafo, o livro vai estar disponível para venda e eu espero todos vocês lá. Maravilha. Feito com certeza. convite, então. A gente vai passar lá. Que horas? 19 horas. 7 horas da noite, então, no Neumart, lá na Livrarias Catarinense. Quinta-feira, dia 9 de maio, então. Isso É isso. mesmo. Perfeito. Maravilha. Denise, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Importantíssimo, eu acho, agradeço né? Manter essa chama acesa, vamos dizer assim, principalmente diante desse iminente apagão que disseste aí, que a gente deve sofrer em relação aos professores, já que nem todo mundo está interessado em ser professor quanto antigamente, né? Acho que tinha mais gente antes do que agora, né? Querendo ser professor. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota. Agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.